Salve rapaziada, eu me chamo Dinho Oliver e hoje vamos gravar a segunda parte do vídeo sobre os presidentes do Brasil. E vamos continuar aqui com o 14º presidente do Brasil, que foi Getúlio Vargas, de 1930 a 1945. Pois bem, chegando ao poder em 1930, o gaúcho Getúlio Vargas foi o presidente que ficou maior período no governo, permanecendo na presidência por 15 anos. Assume o poder por meio de um golpe de Estado depois que seu vice, João Pessoa, é assassinado. Os primeiros 4 anos foram um governo provisório e ele já sinalizava que não deixaria o poder tão fácil. Foi um presidente populista realizando ações em prol da sociedade, como a criação do Ministério da Educação e da Cultura e elaboração de leis trabalhistas. Entretanto, reprime os movimentos sindicais e qualquer ideologia progressista de esquerda, aliando-se fortemente com ideias fascistas. O 15º presidente do Brasil foi José Linhares, de 1945 a 1946, permanecendo apenas 3 meses e 5 dias na presidência. José de Linhares foi um político cearense indicado pelas Forças Armadas depois da queda de Getúlio Vargas. Seu único feito marcante foi a convocação de novas eleições. Ele também criou o Fundo Rodoviário Nacional, que garantiu a construção de estradas. 16º presidente do Brasil foi Eurico Gaspar Dutra, de 1946 a 1951. Assim como o período de Getúlio Vargas, o governo de Eurico Gaspar Dutra também foi marcado pela perseguição ao comunismo. Ele também instituiu uma nova Constituição na qual a pena de morte foi proibida no país. Foi ele também responsável pela proibição do Partido Comunista, que passou a atuar na clandestinidade. Esse foi também um momento de maior proximidade com a política externa dos Estados Unidos, tanto em termos econômicos como culturais. 17º presidente do Brasil, volta a ele, Getúlio Vargas, de 1951 a 1954. Após 4 anos de Gaspar Dutra, Getúlio volta à presidência através das eleições. Nesse novo momento democrático, Getúlio enfrentou forte crise econômica e tensão na sociedade. Seu projeto foi voltado para o nacionalismo e, como é evidenciado com a construção da Eletrobras e Petrobras. Devido a uma forte pressão e pedidos de renúncia por parte da oposição, Getúlio comete suicídio em 24 de agosto de 1954. 18º presidente do Brasil foi Café Filho, de 1954 a 1955. Após a morte de Getúlio, Café Filho assume a presidência em um governo transitório e fica apenas 1 ano. Ele promete cumprir os compromissos de seu antecessor, mas quase não consegue governar. Foi um momento de grande inflação e crise, contida com a redução de gastos públicos. 19º presidente do Brasil foi Carlos Luz, em 1955. Carlos Luz entrou para a história do Brasil como presidente com menor tempo de mandato, apenas 3 dias. Isso porque Carlos dava sinais de que daria um golpe, não permitindo que Juscelino Kubitschek assuma. Assim, o ministro da Guerra, General Lott, impede os planos de Carlos Luz de dar um golpe, no que ficou conhecido como 11 de novembro. 20º presidente do Brasil foi Nereu Ramos, de 1955 a 1956. Por 2 meses e 21 dias tivemos o advogado Nereu Ramos ocupando a cadeira da presidência, apenas para aguardar que o novo mandatário eleito, Juscelino Kubitschek, ocupasse o seu cargo. 21º presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961. Juscelino Kubitschek, chamado também de JK, foi eleito no final de 1955 e assume o governo em 1956. O lema do seu governo era 50 anos de desenvolvimento em 5, que prometia modernizar e urbanizar o país. Foi nos anos de JK que Brasília, a nova capital do Brasil, foi construída. Além disso, o Produto Interno Bruto (PIB) também teve aumento significativo. 22º presidente do Brasil, Jânio Quadros, 1961. Um dos presidentes mais votados no Brasil foi Jânio Quadros, com quase 6 milhões de votos. Assume o comando em um momento que o país passa por desequilíbrios econômicos.
o que o leva a recorrer ao FMI, Fundo Monetário Internacional. A Constituição empresta dinheiro para o país, mas exige a desvalorização da moeda e diminuição de créditos para o povo, o que dificulta a vida dos trabalhadores. Jânio também aproxima as relações com países socialistas como Cuba, China, União Soviética, que gera desconforto entre a oposição e as forças militares. Jânio renuncia depois de 7 meses, alegando que forças terríveis o pressionavam. 23º presidente foi Ranieri Mazzilli, em 1961. Quando Jânio Quadros renuncia, o seu vice João Goulart estava viajando. Assim, quem assume a presidência por 13 dias é Ranieri Mazzilli. 24º presidente do Brasil, João Goulart, em 1961 a 1964. Ao voltar de viagem, João Goulart, também chamado de Jango, assume a presidência. Seu governo teve o apoio das classes populares, sindicatos e operários. Em contrapartida, os militares da UDN, União Democrática Nacional, se colocaram como oposição, dizendo que se tratava de um político comunista. Ele tentou colocar em prática sua ideia de distribuição de renda, reforma agrária, reforma educacional, urbana e eleitoral. Entretanto, as pressões da elite, donos de terra, empresário e parte da classe média deram força para sofrer um golpe militar que impediu de concluir os seus planos em benefício do povo. Assim, ele é obrigado a se exilar no Uruguai, deixando o poder para os militares. 25º presidente do Brasil, Ranieri Mazzilli, em 1964. Novamente, Ranieri Mazzilli fica com a presidência do país por pouco tempo, 13 dias, até que os militares escolhessem um novo governante. 26º presidente do Brasil, Humberto Castelo Branco, de 1964 a 1967. O primeiro presidente da ditadura brasileira foi Castelo Branco. Em seu governo, ele fechou o Congresso, impediu a imprensa de publicar livremente, acabou com o voto popular e com demais partidos contrários à ideologia da ditadura. No campo econômico-social, retira direitos trabalhistas, faz corte de gasto público e não permite um aumento do salário compatível com a inflação, gerando a insatisfação popular. 27º presidente do Brasil foi Arthur da Costa e Silva, de 1967 a 1969. Eleito indiretamente, ou seja, sem ser escolhido pelo povo, Costa e Silva foi o segundo presidente da ditadura, permanecendo por 2 anos, chamado de Anos de Chumbo por seu caráter autoritário. Sua política era voltada para os interesses de grandes empresários internacionais, com um congelamento de salário e poucas ações em benefício da população, o que aumentou ainda mais a revolta popular. Foram organizados protestos memoráveis como a Passeata dos 100 mil. Então Costa e Silva concentrou poderes no executivo e aumentou a repressão com a criação do ato institucional, com torturas, desaparecimentos e morte de quem se opunha.